Ouvimos os uivos durante toda a madrugada. Ele estava lá, esperando por ela. Olá, meu nome é João Guilherme e a história que eu vou relatar hoje aconteceu há poucos anos atrás. Eu moro na região de Diamantina, em Minas Gerais. Ao redor de Diamantina existem muitos municípios bem pequenos, e foi em um deles que aconteceu o que eu irei relatar. Eu não vou entrar em detalhes sobre a cidade, pois o local é muito pequeno e todo mundo conhece todo mundo. Primeiro, eu quero deixar bem claro que se você cresceu em um ambiente católico tradicional e ao mesmo tempo supersticioso como eu, você sabe que muita coisa acontece durante a quaresma. Principalmente em cidades pequenas onde o fluxo de pessoas é menor e o contato com a natureza é maior, além do fato de termos um ritmo mais simples do que a cidade grande. Isso nos permite perceber muita coisa que na correria do dia a dia muita gente nem enxerga. Mas eu e minha família vivemos algo que eu gostaria que não fosse real, porém foi real, mesmo que você não acredite. Minha tia Marta, irmã da minha mãe, sofre com problemas espirituais desde a infância. Não sabemos bem o que ela tem. Minha mãe conta que quando elas eram pequenas, minha tia tinha muitos pesadelos e falava que conversava com coisas que ninguém conseguia ver. Ela era levada ao padre todo mês para que ele a abençoasse com água benta e orações específicas, mas os pesadelos nunca passavam. Desde que eu nasci, minha tia Marta sempre esteve metida em algum tipo de confusão. Era briga no botequim, saía com o homem enrolado, brigava com a família sem motivo e toda a quaresma a mesma coisa. Minha tia ficava doente. Do nada. Ou ficava muitas noites sem dormir com pesadelos. Por esse motivo, minha mãe não come carne vermelha durante a quaresma. Ela disse que o padre ensinou isso para ela quando era criança, que durante a quaresma era para ela não comer carne vermelha e rezar muito por minha tia, para que as coisas ruins se afastassem dela, pois na quaresma essas coisas ruins andam soltas na terra. Minha avó também tinha esse costume, mas ela já faleceu há muito tempo. Bem, nessa quaresma em específico, minha mãe estava comendo só carne branca como de costume e rezando toda a noite um terço pela vida da minha tia. Mas do dia para a noite, ela me disse que nem carne branca ela iria comer, pois minha tia não estava bem. Minha tia Marta estava namorando com um cara que parecia ser boa gente. A família estava até feliz, acreditando que agora ela iria ter um pouco de paz. Mas minha mãe me contou que ela tinha terminado o namoro, pois quando olhava para o tal cara, ela enxergava um lobo e não o moço. Minha mãe estava acreditando que ela tinha pirado de vez e por isso resolveu intensificar o tal jejum de carne. Era a última noite da quaresma, por volta das 10 da noite. Eu e minha mãe estávamos vendo televisão, meu pai já estava dormindo e minha tia chegou lá em casa. Bateu na porta desesperada. Minha mãe se chama Lourdes e minha tia gritava: "Lourdes, me deixa entrar, pelo amor de Deus, que ele está atrás de mim, me deixa entrar rápido." Quando minha tia entrou, ela estava branca, igual um papel, transtornada de medo. Tadinha dela, cara. Eu nunca tinha visto ela e nem ninguém assim antes. Ela tremia e suava frio. A minha mãe disse: "Que foi, Marta? Quem tá atrás de você?" E a minha tia respondeu: "O lobo." Aí eu falei: "Que lobo, tia? Vamos matar ele então, uai. Vou acordar o pai." Minha mãe me segurou e pediu para eu esperar, não acordar o meu pai, pois ele pegou um serviço extra e ia trabalhar na folga bem cedinho no dia seguinte. Foi aí que minha tia começou a falar sem parar. Ela contou que o tal namorado que ela tinha terminado era um lobisomem e que ele estava perseguindo ela, pois era o último dia da quaresma, lua cheia, e se ele transformasse ela naquela noite, eles ficariam juntos para sempre, mas que ela não queria virar aquilo. Ela disse que ele chegou na casa dela por volta das 6 da tarde, como um homem normal, só que ele trancou tudo e ficou conversando com ela, falando que era para ela esperar anoitecer, que ela veria o que ia acontecer com ele e que ele podia fazer acontecer com ela também. Ela tentou fugir da casa, mas ele não deixou. Quando deu umas 9h30 da noite, ele começou a se contorcer todo e a rasgar a roupa e a crescer pelo no corpo. Ela então pegou um crucifixo de prata que ela tinha e colocou na testa dele e disse ela que queimou como fogo a pele daquela criatura. Como ele estava se contorcendo de dor, minha tia abriu a janela e pulou e saiu correndo. E ela correu muito e chegou na nossa casa.
Ela acreditava que, como minha mãe era uma fiel católica, estava em jejum de carne, nada de ruim iria entrar lá. E foi aí que nós começamos a sentir um cheiro forte de goiaba. Eu sei que parece estranho, mas no interior se acredita que se você sente cheiro de goiaba durante a noite de lua cheia, é porque um lobisomem está muito perto de você e é como se fosse um aviso sutil de Deus para você se proteger antes que a criatura se aproxime. Todo mundo sentiu o cheiro forte de goiaba e minha mãe foi quem falou primeiro: "Vocês estão sentindo o cheiro?" E nós concordamos com a cabeça que sim. E a essa altura eu já estava com tanto medo que eu não conseguia nem falar. A minha tia estava assustada demais para aquilo ser apenas uma das suas loucuras. A minha mãe pegou água benta, jogou nas portas e nas janelas por dentro e deu um terço para mim e outro para minha tia. E nós começamos a rezar. A gente resolveu deixar o pai dormindo, porque o meu pai é um daqueles valentões e eu tenho certeza que se ele acordasse ele ia querer ver o que é e nós não queríamos pagar para ver o que podia acontecer. E foi aí que os uivos começaram ao redor da casa. Eu moro na cidade, mas a minha casa é no final da rua e na época a minha rua só tinha 3 casas. Hoje tem até 5. E nós ouvimos uivos altos. O celular da minha mãe tocou e era o vizinho do início da rua. Ele falou com ela que era para ninguém sair de casa de jeito nenhum, porque do terraço da casa dele ele conseguia ver um lobo rondando a casa e os uivos eles também estavam ouvindo. Ele disse que era coisa ruim e estava rezando por nós. Passamos a noite em claro. Eu me tremia todo de pavor. Nunca na minha vida eu senti tanto medo. O bicho rodeava a casa e às vezes a gente via a sombra, mas os uivos a todo momento dava para ouvir. Estava muito perto das janelas e das portas. Nós ouvimos os uivos durante toda a madrugada. Ele estava esperando por ela ou tentando fazer com que minha tia saísse da casa e atendesse o pedido dele de deixá-la transformá-la. Meu pai não ouviu nada, ele dormiu igual um bebê. E foi às 4 da manhã quando os uivos pararam. Meu pai acordou às 4h30 e perguntou por que nós estávamos na cozinha com aquela cara de medo e o que a minha tia estava fazendo lá. E quando nós contamos, ele não acreditou muito e disse que se tivessem acordado ele, o problema tinha sido resolvido rapidinho. Na hora do almoço, o vizinho que tinha ligado na noite anterior foi lá em casa para ver se a gente estava bem. Ele disse que rezou por nós a noite toda. A minha tia ficou uns dias conosco até que recebeu um telefonema do cara dizendo que estava indo embora para a Bahia e que ele tinha perdido a chance de ter uma companheira eterna. A minha tia continua sendo a mesma Marta que eu conheço desde sempre. Minha mãe continua fazendo o jejum e as rezas dela na quaresma. E eu, desde que vivi isso, acompanho a minha mãe no jejum de quaresma e eu vou à missa pelo menos uma vez no mês. Eu resolvi enviar o meu relato porque nós estamos na quaresma e acredite, coisas ruins realmente estão às soltas nessa época. E você, já viveu alguma coisa parecida na quaresma? Deixe registrado nos comentários. Deixe seu like para ajudar o canal e considere se inscrever por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.